O verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas inicia essa viagem para Tarsis, e não tão logo essa viagem se inicia, Deus manda ali um forte vento. Se você já assistiu filmes de grandes tempestades no mar, eu amo esse tipo de filme, você sabe o terror que é, ou a gente não sabe, né? A gente imagina pelas imagens, estar num navio com grandes, tremendas e terríveis tempestades. E ao que parece, essa tempestade era uma tempestade daquelas. Diz o texto que o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja no verso 5, a primeira parte, diz que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Veja, uma tempestade tal que mesmo os marinheiros, aqueles que quando você está num barquinho lá, eles dizem, não, fica tranquilo, isso é normal. Não, eu domino, eu conheço essas águas, fiquem tranquilos. Agora, quando o marinheiro está com medo, aí é bom você estar com medo também. Porque algo de errado está acontecendo. Quando os próprios comissários num voo estão com medo, aí você se segura na cadeira. Veja que os próprios marinheiros estão morrendo de medo a ponto de eles clamarem a todo o panteão de deuses ali. Eles eram politeístas e criam em vários deuses, e eles estão ali clamando para qualquer um que lhe responda. Veja que não só isso, mas eles estão abrindo mão dos próprios bens deles, jogando toda a carga no mar. Esses marinheiros que trabalham para o seu próprio sustento estão abrindo mão do seu próprio sustento, porque chegou a hora que assim, ou eu preservo meus bens, ou eu preservo a minha vida. Uma tempestade tal que eles estão completamente desesperados. Mas veja a sequência do verso 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Perceba esse contraste. Uma terrível tempestade lá fora, e Jonas no porão. Os marinheiros trabalhando incansavelmente, Jonas deitado. Todos clamando por misericórdia de todos os deuses. Jonas, o profeta de Deus, dormindo. E dormindo profundamente. Irmãos, mais uma vez, lembrem-se dos grandes filmes de Fúrias do Mar. As pessoas mal conseguem ficar em pé, de tanto que aquele navio balança e chacoalha. Mas Jonas está dormindo. Dormindo profundamente. Irmãos, é isso que o pecado faz com a gente. É exatamente esse retrato de alguém que foi tomado pelo pecado. De que o pecado dominou completamente. O pecado, quando faz morada em nós, ele cauteriza a nossa razão, cauteriza a nossa consciência, cauteriza o nosso coração, a ponto da gente dormir quando era para a gente estar desesperado. O pecado, quando faz morada no nosso coração, ele nos deixa completamente irracionais. Jonas conseguia dormir enquanto fugia de Deus. Enquanto havia uma grande tempestade em que todos estavam a ponto de morrer. Jonas tinha tanta vontade de morrer que ele pensava, eu vou facilitar as coisas. Eu já vou fechar o olho. Vou morrer mesmo. Fecha o olho. Jonas, veja, ele está aqui saindo vitorioso no seu plano. O seu plano é fazer com que a vontade de Deus não se cumpra. Para que ele não seja enviado para Nínive e aquele povo não seja salvo. Nem que ele tenha que morrer para isso. Mandou a tempestade? Está todo mundo morrendo? Fantástico. Eu já vou ficar aqui na posição do leito. Já vou fechar o olho. Só vou esperar a morte chegar. No verso 6 diz então que chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja, irmãos, aqui um ímpio está sendo usado como profeta para o profeta de Deus. Acorda! Você está louco? Nós estamos morrendo. Clame ao seu Deus, clame ao seu Deus. Quem sabe ele tem misericórdia de nós. Irmãos, que vergonha quando a gente também é chacoalhado por um ímpio. Quando a gente é repreendido por alguém que era para ser a relação inversa.
Era para que a gente servisse de exemplo ao ímpio, mas em alguns momentos a gente é tomado de tanta vergonha que um ímpio chega a ponto de nos disciplinar. O seu chefe, um ímpio, talvez te chame a atenção, dizendo: você não é crente? Por que você está dormindo na hora que você devia estar trabalhando? Você está me roubando? Peraí. Por que você está trabalhando pior do que os outros? Eu achei que você fosse crente. Ou às vezes um casal em que um é cristão, o outro não é. E talvez o marido descrente vai chamar a atenção da esposa cristã. Você não é crente? Por que você está murmurando assim? Você devia confiar no seu Deus. Por que você está tão desesperada? Você deveria confiar no seu Deus. Irmãos, isso é comum de acontecer. Quando o próprio povo de Deus, ele precisa ser chacoalhado por pessoas que estão de fora. Isso é vergonhoso, mas Deus usa. Deus usa inclusive essas pessoas para tratar pecados do seu povo. E é isso que aconteceu com Jonas.